e passar a palavra para o doutor. Boa noite, queria agradecer o convite, tá? Da Liga Acadêmica de Hematologia e Hemoterapia. E antes, deixa eu só me apresentar, tá? Eu sou biomédico, formado em 2003. Fiz mestrado em Clínica Médica na Unicamp, doutorado em Fisiopatologia Médica, também na Unicamp. Tá? Hoje sou professor associado 3, aqui da Universidade Federal de Pernambuco, e sou especialista, né, em hematologia pela Sociedade Brasileira de Hematologia Clínica Laboratorial, e sou membro permanente do programa de pós-graduação em genética da UFPE, ok? Além de coordenar a especialização aqui em hematologia clínica e laboratorial também da UFPE, e faço parte da tutoria da residência médica em hematologia do estado de Pernambuco, tá? Do hospital da materno-infantil, que é o IMIP, ok? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre doença falciforme. Professor, Oi? por favor, desculpe interromper o senhor. Seria possível, nós podemos gravar a aula? Pode sim. Porque nós temos um canal no YouTube e a gente coloca as aulas depois para quem não Pode puder sim. ver. Ok, então Tranquilo. vou continuar. Muito obrigada, professor. Nada. A maior parte de vocês estão em que período? Já tiveram a disciplina de hematologia? Eu ainda não. Eu estou no quarto, no 7º período. 7º período. Quarto ano. Tá bom. Então, tá bom, perfeito. Então, vamos lá, a gente vai um pouco mais devagar, tá bom? Então, deixa eu colocar a aula, tá? É um prazer estar aqui, tá? Com vocês. Estão visualizando aí? Então, vamos falar um pouquinho da doença falciforme, tá? Os aspectos fisiopatológicos, diagnósticos e também terapêuticos, ok? Eu falo um pouquinho rápido, se vocês, qualquer coisa, podem pedir para dar uma freada, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, vamos definir primeiro o que seja a hemoglobinopatia. A hemoglobinopatia, na verdade, ela é um grupo de doença genética causada por mutações que vão afetar os genes que são responsáveis pela síntese das cadeias globínicas que vão formar a hemoglobina. Eu não gosto muito desse termo, doença, mas é assim que é abordado nos livros, até porque se você pega um traço falciforme, ele não é doente, ele é portador de uma condição genética, entendeu? Então, ficava melhor citar isso aí como portador de alterações genéticas. O indivíduo, se em homozigose, no caso, ele vai ter a doença falciforme, tá bom? E esses defeitos que ocorrem na síntese da molécula da hemoglobina, ele pode ser de 2 tipos. Os defeitos estruturais, vai mexer na molécula, na estrutura da hemoglobina, e vai levar à formação de hemoglobina variantes, entre S, pela sua frequência e também pelo impacto na saúde pública, né, que é a homozigose causa anemia falciforme, e os defeitos funcionais, né, que é um defeito quantitativo, em que vai haver um desequilíbrio entre a síntese cadeia alfa e beta e vai levar aos quadros de talassemias. Tá? Então, a molécula da hemoglobina, vocês lembram que ela é formada por um tetrâmero, tá? De 2 cadeias alfa e 2 cadeias betas, e cada uma ligada a um grupo prostético, que é o grupo M, onde tem o átomo de ferro, que vai se ligar aqui ao oxigênio. Tá? Então, como é que ocorre esse controle genético na síntese das cadeias globínicas? Existem, pessoal, o cromossomo 16, cluster de genes alfa, do tipo alfa. O que é cluster? É grupamento de genes. Tá? E no braço curto, o cromossomo 16, nós temos o cluster alfa, onde tem o gene embrionário zeta, alfa 2 e alfa 1. Cada indivíduo tem 2 genes alfa por cromossomo, tá? Que sintetizam a mesma molécula que é a cadeia alfa. E já no braço curto, o cromossomo 11, nós temos o cluster do tipo beta, que tem o gene embrionário epsilon, os genes fetais gama G e gama A, que vão dar origem à cadeia gama, que vai formar a hemoglobina fetal, o gene delta,
vai formar a hemoglobina 2 e o gene beta juntamente com a hemoglobina A, tá? Então, vamos entender um pouquinho da ontogenia, da formação dessas cadeias globínicas. Lembrar que a hematopoese, assim como a eritropoese, ela ocorre inicialmente no baço e depois predomina na medula óssea, ok? Na fase inicial aqui, olhem que no cluster, vamos partir para o cluster alfa, tá? Inicialmente é zeta, depois alfa. Então, tem uma alta produção no início do período gestacional de zeta. Depois, quando chega na 9ª semana, ele se esgota, a síntese RNA mensageiro para zeta, e começa a aumentar a produção de quem? De alfa. E se mantém durante toda a vida. Vamos voltar aqui e ver o cluster beta. Epsilon, gama, delta e beta. Então, no início, tem uma alta produção de epsilon, depois ele cai, e começa a aumentar a produção de quem? De gama. Ele vem, quando chega aqui, na 38ª, 40ª semana de gestação, no caso do nascimento, despenca a produção de gama. É quando começa o quê? A diminuir a produção de hemoglobina fetal. E quem é que começa a aumentar paralelamente? Beta. E aqui ocorre o que nós chamamos de switching, a troca da hemoglobina fetal para a hemoglobina A, que é alfa mais beta forma hemoglobina A. Ok? E a delta? A delta, ela se mantém. Tá? É uma pouca quantidade de delta, portanto, uma pouca quantidade de hemoglobina 2, ok? E na formação das hemoglobinas, nós temos isso aqui. Quando junta duas cadeias zeta com epsilon, forma a hemoglobina embrionária Gauer 1. Com epsilon, Gauer 2. Zeta com gama, hemoglobina embrionária Portland. Isso aqui não nos interessa muito. Mas quando junta alfa com gama, não importa se é gama G ou gama A, forma hemoglobina fetal. Alfa com beta, hemoglobina A, e alfa com delta, hemoglobina A2. Tá? Então, esses são os percentuais que nós temos da distribuição das hemoglobinas. Alfa com gama fetal, 0,1 a 0,2%. Alfa com delta, hemoglobina A2, de 2 a 3,5%. E alfa com beta, hemoglobina A, 96 a 98%. Tá? Existem aproximadamente, eu atualizei hoje, agora há pouco, não sei se já mudou, 1.418 hemoglobinas variantes. A maior parte é substituição de uma única base, a maior parte delas que é mutação na cadeia beta, seguida da cadeia alfa. Tá? Para vocês terem ideia, em 2018, em janeiro, ele tinha 1.265. Olha quanto aumentou. Tá? No Brasil, as variantes mais comuns são SC, ambas de origem africana, trazida para o Brasil pelo tráfico negreiro forçado, tá? E ambas são patológicas. Existem cerca de 400 tipos diferentes de hemoglobina que não tem nenhuma consequência patológica, hemoglobinas variantes. Hemoglobina N, J, G, a hemoglobina Porto Alegre, tá? Nenhuma delas com alteração genética, com alteração fisiológica. Pessoal, desculpa aí que entrou meu filho aqui no quarto, tá? Já a hemoglobina SC, eles causam patologia. A S por causar falsização do eritrócito e a C por causar cristalização da hemoglobina, tá? Levando à formação dos cristais e, consequentemente, a uma hemólise. O indivíduo que tem hemoglobina SC, ele tem tanto doença da falciforme, quanto tem também doença da hemoglobina C, ok? A gente só chama de anemia falciforme o indivíduo SS. S com qualquer outra hemoglobina variante é chamado de hemoglobina ou de doença falciforme, ok? E aqui são um exemplo de duas mutações novas descobertas pelo nosso grupo, tá? Juntamente com o grupo da Unicamp, que é o grupo que eu me formei, fiz mestrado e doutorado. Nós descobrimos duas novas hemoglobinas instáveis, que causam anemia hemolítica crônica, tá? Que foi a hemoglobina que nós nomeamos de hemoglobina Caruaru, tá? Que o paciente era proveniente de lá, que era a mutação nas células germinativas do paciente, e hemoglobina Olinda. Tá? Aqui, para quem vocês não conhecem, Caruaru é famoso pelo seu São João e Olinda é famoso pelo seu Carnaval. Tá? Então, foram duas hemoglobinas novas que nós descobrimos, está publicado, está no PubMed, publicamos na revista European Journal of Hematology. Tá? Ela não vem a ser nosso objetivo de aula, mas só quis mostrar aqui algumas hemoglobinas publicadas pelo nosso grupo, tá? Que é o grupo do Dr. Fernando Ferreira Costa, da Unicamp, a doutora Fátima Nacional também da Unicamp, e o doutor Aderson Araújo, que é daqui do EMOP.
Todos foram meus orientadores. Então, falando um pouquinho do histórico da doença falciforme, em 1910, esse pesquisador Harrigan, ele descobriu, ele ao analisar o microscópio, viu eritrócitos peculiarmente alongados. O que era isso? O que a gente chama hoje de hemácia falcizada ou drepanócito, em um jovem negro, originário de Granada, nas Índias Ocidentais, estudante do primeiro ano de odontologia, tá? E ele foi admitido com anemia, presenças de icterícia, de úlceras nas pernas, úlceras, nós chamamos de úlceras maleolares, tá? E quando foi no ano de 1927, esses outros dois pesquisadores americanos, Randy e Giuseppe, eles descobriram que esse fenômeno da falsação dos eritrócitos ocorria como consequência da exposição das células a uma baixa tensão de oxigênio, tá? E, em 1949, Neil e Bitt ganharam o prêmio Nobel por definir a doença somente no estado de homozigose, sendo os heterozigotos portadores assintomáticos. Isso aqui, na verdade, foi descoberto por um brasileiro, Cioli, um médico baiano, tá? Que descobriu isso aí, mas só foi publicado anterior a eles nos anais de medicina interna da revista Baiana, tá? De medicina. E o prêmio Nobel ficou com os americanos. Em 1949, Pauling, ele demonstrou que havia uma migração diferente eletroforética de pacientes que tinham anemia falciforme de indivíduos normais. Então, tinha alguma alteração de quê? De carga elétrica, de proteína. Mudava aminoácido, mudava proteína, e tinha alteração na carga elétrica. E quando foi em 56, Ingram, ele determinou as bases genéticas que ocasionavam alteração na sequência dessa proteína. E, portanto, a anemia falciforme ficou caracterizado como a substituição do ácido glutâmico pela valina na posição 6 do gene da globina beta, e dava origem ao conceito de doença molecular, tá? Então, a alteração molecular era essa, no gene da hemoglobina S. A mutação pontual, onde troca o ácido glutâmico pela valina na posição 6. Olha a hemoglobina C, pessoal. Uma mutação também pontual na 6ª posição da cadeia beta, só que muda o ácido glutâmico por quê? Lisina. Você vê, uma simples aminoácido diferente provoca duas doenças completamente diferentes, tá? Já a hemoglobina E, ela tem uma mutação no códon 26, onde muda um ácido glutâmico por uma lisina. E ela é hemoglobina variante que tem um fenótipo talassêmico. Como assim? Ela cursa com microcitose e hipocromia, tá? Enquanto que a hemoglobina D, também chamada de D Punjab, é a mutação no códon 121, onde troca um ácido glutâmico por uma glutamina. Ela também é conhecida nos livros, pessoal, por hemoglobina D Los Angeles, mas é a mesma mutação. Os americanos quiseram mudar o nome. E Punjab é a região indiana que tem uma alta prevalência de hemoglobina D, tá? Tanto a hemoglobina S quanto a C, assim como a hemoglobina E e a D, eles vão ter algum efeito mesmo após o 6º mês de vida. Por quê, pessoal? Alguém sabe dizer? Podem abrir o microfone e falar aí. Por que hemoglobina S, C, essas hemoglobinas variantes vão ter um efeito após o 6º mês de vida? Por que a clínica só começa nessa idade? Alguém sabe explicar por quê? Eu chuto que Pode por falar. conta da produção da cadeia beta. O que é que acontece com a cadeia beta? Vamos lá, você está indo certo, vá. Continue. É que eu vi o slide, só que esqueci das informações. Pronto, é justamente devido àquele switching que acontece. Vamos voltar aqui? Ó, aqui. O que é que acontece no início? O indivíduo quando nasce, não tem muita fetal? Então, ele vai ter muita fetal aqui, o bebezinho. Só que quando chega ao nascimento, ela começa a diminuir a cadeia gama. Então, vai diminuir quem? A fetal. E quem começa a aumentar? A cadeia beta. Só que agora ele não tem mais um beta A. Ele vai ter um beta o quê? S. Ela começa a aumentar a hemoglobina S. Consequentemente, vai ter o quê? Falcização. E começa a surgir os primeiros sintomas nos indivíduos. Tá bom? Então, é devido à diminuição na produção da hemoglobina fetal. E aumento, consequentemente, da cadeia beta, no caso, beta S. Ok? Então, vamos lá. Então, por que chamado drepanócito? É do grego, tá bom, pessoal? Significa foice. Ou, em inglês, a palavra sickle. Tá? Sickle cell disease ou sickle cell anemia. Tá? A alteração molecular primária que ocorre é a substituição de quê? Na posição 6.
Trocou uma adenina por uma timina, vai mudar o aminoácido. Mudou o ácido glutâmico para valina. E com isso tem a formação de uma nova proteína. Não mais alfa-2, beta-2. No caso, beta-A. Vai ser o quê? Beta-S. A hemoglobina S, quando em baixa tensão de oxigênio, ela tem a capacidade de se polimerizar, tá? Essas moléculas de hemoglobina S, elas são pesadas e elas vão precipitar no eritrócito, que tem um disco bicôncavo, vai passar a ter um formato de foice. E esse formato de foice, ele causa uma redução na deformabilidade e flexibilidade da hemácia para levar a oxigenação aos microcapilares, causando oclusão vascular, consequentemente, infarto tecidual e crise de dor que esses indivíduos vão ter. Ok? É mais ou menos isso aqui, a fisiopatologia. Ó. Quando tem a mutação no códon 6, trocou a adenina, valina. Hemoglobina S, quando bem oxigenada, é muito parecida com a hemoglobina A, mas quando desoxigenada, ela tende a formar esses polímeros aqui, ó, gente, que são pesadas, e eles modificam o disco bicôncavo, que é o eritrócito, transformando nesse formato de foice. Essas hemácias falcizadas, ao passar por vasos de pequeno calibre, eles têm a maior exposição de moléculas de adesão celular, tanto do eritrócito quanto do endotélio vascular, causando uma fixação desse eritrócito ao endotélio, assim como também de neutrófilos. É uma doença na série vermelha, só que ele mexe com tudo na hematopoese. Tá? Acredita-se que os neutrófilos são os iniciadores do processo vasoclusivo, assim como também plaquetas participam também do processo de vasoclusão. Consequentemente, vai ter o quê? Infarto tecidual, né? Hipóxia e crise de dor que esses indivíduos têm. Aqui nós temos algum exemplo de manifestações clínicas na doença falciforme, como acidente vascular cerebral, né? A dactilite, que é inchaço de mão e pé, que ocorre na primeira infância. As úlceras de membros inferiores, ele tem sido atribuído, pessoal, não ao fenômeno vasoclusivo, não principalmente a isso, mas principalmente ao fenômeno hemolítico que ocorre na doença. Porque a hemólise que ocorre, ela vai liberar a hemoglobina livre, e a hemoglobina livre, ela sequestra a arginase, que é o substrato para a formação de óxido nítrico, que é um vasodilatador. Então, essas úlceras maleolares têm sido mais atribuído à diminuição na biodisponibilidade do óxido nítrico, tá bom? Então, o mecanismo, quando muda de hemoglobina A para S, né, ela vai formar esses polímeros, aqui, pessoal, e ela vai levar a formação do drepanócito, e esses polímeros são principalmente, essa falsação ocorre principalmente o quê? Desidratação, febre, acidose, são os principais desencadeadores, além da baixa tensão de oxigênio, né? E o que essas hemácias alteradas podem causar? Alterações na membrana, que vai levar a uma maior adesividade devido à exposição de maior molécula de adesão, causando a vasoclusão, que vai levar a um infarto tecidual. Tá? Essas alterações de membrana vão sinalizar para que esse eritrócito falcizado seja retirado, destruído precocemente pelo sistema reticuloendotelial de baço, fígado e medula, tá? Levando a redução da vida média das hemácias para menos de 20 dias, levando a doença falciforme a uma anemia hemolítica crônica de caráter inflamatório. Por que inflamatório? Porque já viu que indivíduos no estado basal, sem estar em crise, ele tem níveis elevados de interleucina 6, interleucina 8, TNF-alfa, TNF-alfa e aí beta, tá? Também está aumentada. A principal população afetada é a população de origem africana, tá? A prevalência no Brasil é de cerca de 8% dos indivíduos de origem africana tem o gene da hemoglobina S. Vocês lembram, né, das aulas de genética, que ela obedece à herança mendeliana. De um casal heterozigoto, temos 25% de chance de gerar um filho SS. Tá? Lembrando que a S é assintomático, tá? SS somente anemia falciforme. S com qualquer outra variante que não a S é chamada doença falciforme. Então, aqui, ó, de um casal AS, nós temos 25% de gerar um filho AA, 50% um filho AS e 25% um filho SS. Pessoal, aqui são fotos autorizadas, que são do nosso ambulatório aqui de triagem neonatal. Essa foto aqui é bem antiga, tá? Foi em 2001, aqui juntamente com a doutora Flávia Bandeira, que hoje é da UERJ, tá? Professora de hematologia lá. Foi minha primeira preceptora, tá? E aqui as crianças sendo atendidas pelo teste do pezinho. E gêmeos com anemia falciforme, menininho, menininha,
tá? E não vamos pensar que é só a população afrodescendente que é acometida por isso, não. Nós temos loirinho dos olhos azuis com anemia falciforme também, ok? E, por incrível que pareça, a gente não sabe explicar, esses fenótipos são os piores, tá? Então, a incidência da doença falciforme nos estados, pessoal, é que aqui em Pernambuco, 1 a cada 1.400 nascimentos, tá? Tem um falciforme. Paraná e Santa Catarina, 1 a cada 13.000. Ok? Olha a Bahia, 1 a cada 650 nascimentos tem um doente falciforme. Em relação ao traço, aqui em Pernambuco, 1 a cada 23 nascimentos, nós temos um traço. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1 a cada 65. E para que diagnosticar no teste do pezinho? Simplesmente diagnosticar para dizer tu tem doença falciforme, tu não tem? Não, o objetivo principal da doença falciforme, do teste do pezinho, era profilaxia das infecções, né? Que esses indivíduos, assim que são diagnosticados no teste do pezinho, eles já começam a fazer profilaxia, usando principalmente o quê? A penicilina, né? A PNV oral, né? A cada 12 horas, isso aí tem que fazer até os 5 anos, dependendo do pediatra, até 8 anos de idade, e a recomendação do pediatra, né? E quem for alérgico, no caso, à penicilina, aí faz uso da eritromicina, tá? Alguns pais optam por fazer a penicilina benzatina, né? Que é a benzetacil. E é feito a cada 21 dias, ok? Diminui bastante as infecções. Reconhecimento das entidades mortas de risco, o que é isso, principalmente? Palpar o baço da criança é ensinado aos pais, assim que eles vêm para a primeira consulta. Olha aqui embaixo da última costela, tá bom? Do lado esquerdo, ensina a palpar. Olha, isso aqui é o baço, é tamanho de um limãozinho. Se ele começar a ficar do tamanho de uma laranja, corra para o hospital, seu filho está tendo sequestro esplênico, tá? Em que o baço passa a não reconhecer aquelas hemácias como normais, ele sequestra aquelas hemácias. A criança tem uma palidez repentina, tá? Acompanhada com febre, e é uma ocasião que ou transfunde ou morre, ok? Segurança transfusional não é simplesmente dizer que o bebezinho, ele é A positivo. Professor, Pode falar. só uma dúvida. Sobre esse sequestro do baço, ele é feito só pelos canalículos ou é feito de maneira bioquímica também? É maneira mecânica, tá bom? Porque ele passa a não reconhecer aquelas hemácias como normais e ele vai sequestrando aquelas hemácias. E a criança tem uma palidez repentina, tá bom? É de forma mecânica que ocorre. Beleza. Aí, pode falar. A cada 21 dias. Isso é o protocolo. Hã? Não. Até os 5 anos de idade. Até os 5 anos de idade. Dependendo do pediatra, em alguns casos, até 8 anos. Dependendo da necessidade da criança. Tá bom? Muito tempo tomando, mas eles previnem bastante as infecções. Tá bom? Antes do advento do teste do pezinho, a mortalidade antes dos 5 anos de idade era de 20% das crianças morriam. Com o advento do teste do pezinho, menos de 5%. Hoje, aqui em Pernambuco, está 3,8% do óbito em menores de 5 anos de idade. Tá bom? Antes do teste do pezinho, era 20%. Entendi. Foi depois do teste do pezinho que colocaram no protocolo a profilaxia de infecções. Sim. Ah, entendi. E, além de eles assim que são diagnosticados, são encaminhados para as vacinas de hepatite B, hemófilos e também a pneumocócica, né? Que é a Previnar. Eles também fazem uso dessas daí. Entendido, tá? Prof. Segurança transfusional, que eles assim que chegam, eles já têm a imunofenotipagem de todo o grupo RH, né? Para o grupo KEL, KID, DUF, tá? Todo o sistema RH é fenotipado. Mas quando ele chega num lugar que tem que tomar transfusão, ele diz, olha, eu tenho que tomar sangue assim. Para eles não adquirirem aloanticorpos, ok? Interface com a atenção básica, entrar em contato com o postinho que a criança é atendida para dizer, olha, criança falciforme, mas ela tem que ser atendida do ponto de vista de uma criança. Curva de crescimento, as vacinas, tudo demais. Porque muito médico, quando pega, é falciforme, não é comigo não, vai para o hemocentro. Entendeu? Eles não querem atender a criança falciforme. E orientação genética familiar, que sempre é passado para eles, né?
de como que eles adquiriram aquela doença. Aqui é um artigo, tá? Foi publicado em 2014 na Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, sobre o acompanhamento da triagem neonatal no estado de Pernambuco, tá? Participação do nosso grupo aqui. E quando essas crianças chegam, a gente tenta explicar para os pais que quem tem hemoglobina A hemácia é assim. Quem tem traço falciforme é igual. E quem tem anemia falciforme? É dessa forma. Porque quando chega no ambulatório, começa logo a briga entre os casais. Tá vendo? É de tua família que é ruim. É tua família que é negro. Isso eles falam, entendeu? No ambulatório. E a gente explicar que o resultado normal do teste de pezinho é FA. Tá? O bebezinho normal, ele nasce com perfil FA. E os resultados alterados? Resultados alterados é FS, é o bebezinho com anemia falciforme, né? Depois o fetal diminui, ele transforma no SS. E o resultado também, FAS, é o traço falciforme, que ele é assintomático. Tá? Depois esse fetal diminui, eles ficam um AS. Ok? Até aí tudo bem, pessoal? Posso continuar? Sim. Aqui só mostrando a microscopia eletrônica de uma hemácia normal e uma hemácia falcizada. E aqui mostrando os drepanócitos. Tá bom? É o que isso aqui que a gente visualiza no estiraço, no hemograma. Tá? Vários drepanócitos, algumas hemácias cinza azulada, que a gente chama de hemácia policromática, que são, na verdade, os reticulócitos, e aqui um eritroblasto ortocromático, tá bom? E aqui só mostrando o fluxo normal e o fluxo, ó, do drepanócito, ele vai causando obstrução do vaso. O que é que pode controlar essa polimerização da desoxihemoglobina S, que é a hemoglobina S desoxigenada? Depende de inúmeras variáveis. Primeiro, a concentração de oxigênio, mais pH influencia, concentração de hemoglobina S. Ou seja, quanto maior os níveis de hemoglobina S, pior o prognóstico do paciente, que ele vai falsizar mais fácil. E o contrário, quanto maior os níveis de hemoglobina fetal, tá? Melhor para o paciente, porque a hemoglobina fetal, ela inibe a polimerização da hemoglobina S. Ok? A gente vai falar bem da hemoglobina fetal depois. Temperatura, pressão, força iônica e presença de hemoglobinas normais. Como assim? Entre elas, a hemoglobina fetal, que ela vai proteger. E uma das terapias que é utilizada para tentar diminuir os níveis de hemoglobina S é o quê, pessoal? Transfusão. Ok? E outro é o quê? É usar medicamentos, drogas que reativar o gene gama. Entre elas, nós temos a droga que é utilizada, que é a hidroxurea, que é um quimioterápico, né? Que ele volta a reativar o gene gama, consequentemente aumenta os níveis de hemoglobina fetal. Tá bom? Hoje já vem sendo utilizado nos lactentes também, tá? A vasoclusão é o evento fisiopatológico principal responsável pelas causas de internação e morbidade da doença. Ela ocorre principalmente na microcirculação, mas pode ocorrer também em grandes vasos, tá? E pode olhar aqui por esse desenho de Hebel que não só as hemácias falcizadas participam do fenômeno de vasoclusão, mas também, ó, os reticulócitos, porque eles passam a expor maior quantidade de moléculas de adesão, entre elas o CD36, tá bom? Que facilita a ligação com a trombospondina, tá? Que é a molécula que se liga, causando a vasoclusão. Assim também como o fator de von Willebrand, e há moléculas como VCAM, ICAM, todos esses participam do fenômeno de vasoclusão que ocorre. E o que é que, na verdade, ocorre no vaso do paciente falciforme? Olha, ocorre uma hemólise intravascular que libera hemoglobina livre. Hemoglobina livre, ela se liga com a arginase. Então, é o substrato da produção de óxido nítrico. Então, diminui a biodisponibilidade de óxido nítrico. As células endoteliais também liberam a maior quantidade de endotelina 1, que é um potente constrictor. E essas células também estão produzindo maior quantidade de espécie reativa de oxigênio, tá? E também sintetizando maior quantidade de citocinas inflamatórias, como TNF, IL-8, IL-6, IL-1-beta, tá? Tudo isso culmina para recrutamento de neutrófilos, para o fenômeno vasoclusivo, de plaquetas, tá? Por liberar também as plaquetas ativadas liberam fator tissular, liberam fator de von Willebrand, tá? Tudo isso culmina e se retroalimenta para culminar no fenômeno de vasooclusão. E aqui, ó, só mostrando aqui essas hemácias falcizadas aderida aí, ó. Então, aumenta a quantidade de receptores na superfície do eritrócito,
molécula de adesão também endotelial e uma maior adesividade. Aqui, ó, no 2, ocorre hemólise intravascular e extravascular, o que vai pelo sistema reticuloendotelial, no caso é extravascular, redução da vida média das hemácias, causa uma anemia hemolítica crônica e uma diminuição da produção de óxido nítrico. Aqui no 3, ó, também não, desculpa, ainda no 2, uma liberação de citocinas inflamatórias, que ativa leucócitos, plaquetas e endotélio, levando à inflamação crônica. Aqui, ó, ocorre o fenômeno de vasoclusão, que vai levar a uma isquemia, infarto tecidual e lesões crônicas nos órgãos. Essas crises de dor que esses pacientes têm, chamadas crises vasoclusivas, são a principal causa da admissão hospitalar. Portanto, ela causa oclusão de vasos na microcirculação, região medular dos ossos, periósteo e também músculos profundos, infarto tecidual e necrose, ativação de nociceptores que inervam esses tecidos, ocasionando episódios de dor. E aqui é um modelo que foi citado no artigo publicado pelo Dr. Gregory Cato em 2008, em que ele diz que existem 2 tipos de fenótipos da doença falciforme. Existem indivíduos que têm a doença mais vasoclusiva, tá? Em que eles vão ter maiores quantidades de crise de dor, vão ter maior tendência à síndrome torácica aguda, tá? Que é uma infecção generalizada com infiltrado pulmonar. Geralmente, os indivíduos que estão acometidos pela síndrome torácica aguda já estão na UTI, é uma das maiores causas de óbito em adulto, mas também pode acontecer em crianças. E a osteonecrose, tudo isso devido ao fenômeno vasoclusivo. E tem outro grupo de pacientes que tem a doença mais hemolítica, que ele tem a maior tendência a ter hipertensão pulmonar, priapismo, que é ereção peniana sem desejo sexual, úlceras de membros inferiores e AVC. Só que isso daqui funciona bem na população norte, tá? Porque elas são populações bem separadas, a população afro lá. Enquanto na população brasileira, ela é muito miscigenada. Por exemplo, o mesmo paciente aqui em Pernambuco, que tem osteonecrose, é o mesmo paciente que 50% deles também tem o quê? Úlcera. Então, tu pode dizer que o paciente vai ter mais o fenômeno vasoclusivo ou mais o fenômeno hemolítico. Ok? O fenótipo, desculpa. Então, na fase estável da doença, os pacientes costumam ter uma hemoglobina de aproximadamente 8 gramas por decilitro. Tá? Nas crises de falsação, elas são subdivididas em crises vasoclusivas ou dolorosas. Tá? As crises hemolíticas, além da hemólise que ele tem, pode acentuar ainda mais. A crise de sequestro esplênico, e ficou aqui embaixo, pessoal, desculpa, é as crises aplásicas. Tá? Eles podem ter fenômeno de aplasia também, tá? Da cera vermelha. As crises vasoclusivas dolorosas é devido a quê? A adesão de hemácias falcizadas e também neutrófilos, plaquetas ao endotélio, causam êxtase sanguínea, infarto de órgãos e necrose. Normalmente tem sido associada ao frio, mudança brusca de temperatura, infecções, febre, diarreia, período menstrual, gravidez e estresse dos adultos. As crises hemolíticas é o aumento excessivo da hemólise, que pode ser desencadeada por quê? Infecções por micoplasma, a esferocitose hereditária, associação, além de ter anemia falciforme, ele tem esferocitose, ou deficiência de G6PD, tá? E condições de baixa tensão de oxigênio. Isso agrava a anemia e aumenta a reticulocitose. 3, as crises aplásicas. É um momento de exaustão da medula, uma insuficiência transitória da eritropoese, que pode 5 a 10 dias. E nesse caso, eles não vão ter reticulocitose, vão ter uma reticulocitopenia. Vai estar extremamente reduzido o reticulócito. Tá? Uma queda brusca nos níveis de hemoglobina é uma ocasião também que tem que transfundir, assim como o sequestro esplênico, que é o acúmulo rápido de sangue no baço, crise mais grave do paciente falcêmico, queda nos níveis de hemoglobina e aumento rápido do baço, ou seja, uma esplenomegalia. Principais complicações clínicas. Na pele, que esse paciente tem muito, é o quê? Palidez, né? Icterícia, úlceras de perna, osteoarticular, síndrome Mont-Pé, que é a dactilite, tá? Dores osteoarticulares, além da osteonecrose, tá? Essa parte aqui, pessoal, nós temos, né, a cartilagem aqui, é possível fazer esses movimentos, né? Braço, nas pernas também. Aquela cartilagem, ele vai corroindo e fica osso batendo com osso. Muitos indivíduos têm que botar prótese, tá? Tanto na cabeça do fêmur como na cabeça do úmero. Tá? Nos olhos, principalmente a retinopatia, é mais comum no indivíduo que não é tão comum no SS, é mais comum no SC. Tá?
Sistema nervoso central, AVC, cardiopulmonar, insuficiência cardíaca, infarto pulmonar, neurogenital, priapismo, insuficiência renal, gastrointestinal abdominal, crise do abdominal, icterícia obstrutiva, no geral, retardo do crescimento, retardo da maturação sexual, maior suscetibilidade a infecções devido à asplenia funcional do baço, né? Esse paciente, o baço dele não funciona muito bem, por isso que eles têm infecções recorrentes, tá? É difícil ter um paciente, um falciforme, que nunca teve pneumonia. Tem falciforme que tem 3, 4 pneumonias no ano, tá? Infecções urinárias, sepsemia, tá? Então, nas manifestações clínico-laboratoriais biológicas que eles têm, geralmente a hemoglobina pode variar ali entre 6 e 9 gramas por decilitro, mas havia indivíduos com 4, com 2, 3 de hemoglobina em crise, reticulocitose, tá? Hemácias cinza azuladas no sangue periférico, que a gente chama de policromasia, ou seja, reflete na reticulocitose, presença de pontilhados basófilos, de corpos de Raul-Jolie, tudo isso devido a quê? Uma eritropoese acelerada, além de eritroblasto no sangue periférico. Presença de hemácia falsizada vai ocorrer em quase 100% dos pacientes. Agora, a quantidade de hemácia irreversivelmente falsizadas é em torno de 5 a 40% delas. A anemia, ela piora nas infecções e nos sequestros esplênicos, principalmente em crianças que têm o baço ainda funcionante. Porque tem muito paciente que ele sofre sucessivos infartos esplênicos, que muitas vezes a criança ela faz o Doppler, ultrassonografia, abdominal, do abdômen inferior, uma vez por ano. E o rádio vai ali, avaliar aquilo ali, e diz, mãe, ele fez esplenectomia, minha mãe tirou o baço, ele, não. E o médico não vê o baço da criança. A criança sofreu o quê? Após sucessivo infartos esplênicos, ele tem uma autoesplenectomia. Tá? A icterícia, principalmente às custas de bilirrubina indireta, existe uma adaptação à anemia. E esse não é o maior problema para esses pacientes. Tá? Tem a dactilite, que ocorre na síndrome mão-pé, que aqui, ó, pessoal, inchaço mão e pé, que ocorre na primeira infância, que é um sinal de mau prognóstico. O sequestro esplênico, tá? São tudo isso aí eventos agudos que ocorrem na doença, principalmente na primeira infância. Sequestro esplênico também é sinal de mau prognóstico. Tá? Outros eventos agudos, a síndrome torácica aguda, tá? Nós comentamos agora há pouco. O priapismo, que é ereção peniana sem desejo sexual. O acidente vascular cerebral, tá? E por um exame chamado Doppler transcraniano, que é um exame por ultrassonografia não invasivo, tá? Indolor e de baixo custo, que é capaz de estimar a velocidade média máxima do fluxo, tá? Sanguíneo nas artérias intracranianas do polígono de Willis. Agora, isso é possível fazer até os 18 anos. Às vezes, 17 tem uma dificuldade por causa da calota craniana, né? Ela vai ficando mais espessa e não é possível ter uma velocidade bem definida. Então, por esse Doppler, a velocidade normal é menor que 170 centímetros por segundo. Quando ela está entre 170 e 190, a gente diz que o Doppler está na faixa condicionante. Ele tem que repetir para ver se ficar condicionante. Essa criança tem que entrar num regime de hipertransfusão a cada 21 dias, sem data para parar. Tá? Porque se eles ficarem durante muito tempo na condicionante, eles vão evoluir para o Doppler de alto risco. Que o Doppler de alto risco é uma velocidade maior que 200 centímetros por segundo, que já é considerado uma doença. Quem tem Doppler de alto risco vai desenvolver o AVC. Ele já tiver o Doppler de alto risco, entra no regime de hipertransfusão. Tá? Alguns médicos fazem associação com a hidroxureia. Outros, quando estão na faixa condicionante, já começam a usar a hidroxureia para ver se ele diminui. Se não diminuir, tem que entrar no regime de hipertransfusão. Quais são as principais complicações neurológicas que esse paciente tem? O AVC, né, mais déficits cognitivos, problemas escolares, infartos cerebrais, principalmente silenciosos. Tem vários fatores genéticos envolvidos com isso. Tá? E aqui só mostrando o Doppler, como é que é feito. Ó. Doppler transcraniano, e avalia essa velocidade. Só que o Doppler, às vezes, tem indivíduos que têm um Doppler normal e tem um AVC. Ou seja, tem outros fatores, né, envolvidos também, que são principalmente os fatores genéticos. Tá? Então, crianças que têm anemia falciforme, ela tem 300 vezes o risco de desenvolver AVC em relação ao indivíduo normal. Ou seja, a anemia falciforme é a maior causadora de AVC em crianças. Até os 20 anos, 11% das crianças
portadores de anemia falciforme terão desenvolvido um AVC clínico. E 17 a 22% terão AVC subclínico, que só é evidenciado por ressonância. O SUS, não sei como é a situação aí, mas aqui, quando o indivíduo tem um AVC, que é clínico, eles muitas vezes não liberam a ressonância, fica ali só com os dados clínicos, vai fazer um raio-x, olha lá quando libera uma tomografia, né? Imagine para liberar, para fazer uma ressonância, tá? Então, outros fatores agora que são crônicos, a colelitíase, né? Muitos indivíduos têm colelitíase. Isso quando ele não tem associado, a gente fez um estudo agora publicou o ano passado, 2021, que 20% dos nossos pacientes aqui com 3 pacientes com anemia falciforme, eles também têm a síndrome de Gilbert, ou Gilbert, né? Que aumenta os níveis de bilirrubina indireta. O que o indivíduo já tem hemólise, ainda tem aumento dos níveis de bilirrubina indireta, favorece ainda mais o desenvolvimento de colelitíase, mais precocemente. Outra é a osteonecrose. Necrose acerta cabeça de fêmur e úmero, tá? Outros são as úlceras de membros inferiores, as úlceras de perna, também chamada de úlceras maleolares. Além disso, eles têm infecções recorrentes, alterações renais, complicações cardiovasculares, complicações oftalmológicas, tá? São várias as complicações que os pacientes têm. Aí muita gente diz, não, mas é uma doença benigna. Benigna do ponto de vista não ser oncológica, né? Mas de benigno não tem nada. Olha, crise vasoclusiva causando aqui, ó, lesão de encurtamento de dedo, pessoal. Olha, por excessivas crises vasoclusivas vai ocorrendo lesão de encurtamento. E aqui, ó, só mostrando a biópsia, lesão de região de infarto tecidual. E muitos pacientes dizem que a dor é semelhante a esmagamento. E se ela não abortada inicialmente, né, com os analgésicos, ela vai se propagando. Tá? E, olha aqui, ó, crise vasoclusiva no olho, ó, paciente, e a icterícia, essa icterícia está leve. Muitas delas são assim. Muitos pacientes são discriminados, as crianças na escola. Não, chega perto daquela criança, não. Está com leptospirose, está com hepatite. Né? E, ó, esplenomegalia, ó. Criança magrinha, mas olha a esplenomegalia, volumosa. Tá? E priapismo, que é a ereção peniana involuntária, dolorosa e prolongada, não acompanhada de desejo sexual, né, ou estímulo sexual, que persiste por mais de 4 horas. E muitas vezes leva a disfunção erétil. Tá? Necrose avascular de cabeça de fêmur. Fica osso batendo com osso, gente. Muitos têm que fazer cirurgia, tá, para botar a prótese. E, em alguns casos, tem sido revertido isso aí com a aplicação de células-tronco hematopoéticas. Só que é caro fazer isso. Tá? Tem sido feito na Bahia, em alguns casos. Mas é caro. Ok? E essas úlceras? Essas são lindas. Essas aqui são da internet, pessoal. Tá? Olha as nossas úlceras aqui em Pernambuco. Ó. Tem paciente aqui em Pernambuco. A média dessas úlceras, nenhuma delas fica por menos de 1 ano fechadinha, não. Ou aberta, né? É muito mais do que isso. Pessoal, se tiver perguntas no chat, podem perguntar. Tem que abrir, que eu não consigo visualizar, tá bom? Ficam abertas durante anos. Tem paciente demora com mais de 20 anos com a úlcera dessa aberta. Tá? E alguns depoimentos pacientes. Professor. Oi, pode falar. Essa formação da úlcera leva tempo, né? Muito tempo para cicatrização. Alguns pacientes usam bota de una, né, com óxido de zinco, para tentar cicatrizar. O negócio é repouso, higienização, entendeu? Vai começar um trial aqui em Pernambuco, em outros lugares do Brasil, com um medicamento chamado Volexotur. A gente vai falar daqui a pouquinho dele, tá bom? Vão ser usados inicialmente aqui em Pernambuco para os pacientes com úlcera. Tá? A gente vai falar disso aí. Se eu digo que minha dor só passa com morfina, todo mundo acha que eu sou logo viciado. Aí me aplicam dipirona, outra coisa tentando enganar minha dor. Quando eu digo que não passou e peço algo mais forte, tá vendo? Você é mesmo viciado. Sofro muito no serviço de emergência geral. Como eu não tenho nada quebrado nem ferido, minha dor pode ficar para depois. Chego nada sobre anemia falciforme, até que vem o remédio. Tenho que esperar fazer a ficha, chegar o médico, chegar a enfermeira, chegar o remédio, que muitas vezes é fraco e eu com dor. Por que tem que sofrer tanto para ser medicado? Aí são muitos depoimentos dos pacientes, tá? Então, vamos falar agora do diagnóstico laboratorial, tá? Aí tem que determinar a hematimetria desses pacientes, ver os índices, observar as hemácias, né?
para essa hemácia em foice, determinar o padrão de eletroforese em pH alcalino, e se puder fazer o pH ácido. Hoje muita gente não faz o pH ácido, muitos só já vão direto para a quantificação das hemoglobinas por cromatografia líquida e alta pressão, com HPLC, e a focalização isoelétrica. Tá? Temos também, para confirmar se aquilo é hemoglobina S, tem que ver o teste de solubilidade ou o teste de falsificação, além da análise familiar ou familiar e análise molecular, em alguns casos é necessário. Não, nas análises laboratoriais, é uma anemia moderada grave, uma hemoglobina variando entre 7 e 9, tá? Vai ter uma diminuição do RBC, né, das hemácias, da hemoglobina, do hematócrito. Geralmente, VCM, HCM e CHCM são normais. Agora, se o paciente tiver uma intensa hemólise, vai ter uma macrocitose, aumento do VCM. Ou então, se ele estiver fazendo uso de hidroxiureia, também causa um aumento do VCM. Tá? As alterações morfológicas. Geralmente, os pacientes cursam com leucocitose devido ao processo inflamatório crônico. Geralmente, as cursam a neutrofilia. Tá? Licença, doutor, só um minuto. A chamada falta poucos minutos para acabar e nós vamos disponibilizar outro link para continuar, para o senhor poder terminar à vontade, tá? Tá bom, perfeito. Obrigado. Diagnóstico laboratorial, pessoal, com a plaquetose, aumento do número de plaquetas devido ao processo inflamatório, reticulose aumentado por ser uma anemia hemolítica, e os marcadores de hemólise também vão estar aumentados, como a bilirrubina, diminuição da aptoglobina. Aqui só mostrando, ó, esses drepanócitos no sangue periférico. Ó. Então, como é que descreve isso? Alteração de tamanho, poiquilocitose, porque tem alteração de forma, com a presença de quê? Hemácias falsizadas, tá? Que são os drepanócitos. Aí o clínico, o que é que ele tem que fazer? Solicitar um exame para fechar o fenótipo do paciente. Saber se ele é um SS, um SC, um S associado com a talassemia, tá? É que só mostrando, ó, corpúsculo de Raul-Joly, que é resto de cromatina nuclear. Tá? Quando expulsou o núcleo do eritroblasto, ficou resto de cromatina. Tudo isso devido a uma hematopoese acelerada. Tá? Então, como é que é feito o diagnóstico laboratorial? É feito pela eletroforese de hemoglobina em pH alcalino, tá? Entre 8 e 9. É uma técnica baseada na migração da molécula da hemoglobina quando submetida a um campo elétrico, uma corrente elétrica. Aí nós temos, vamos ver a visualização de bandas de acordo com o tamanho e peso da molécula. E as hemoglobinas variantes possuem alteração na carga elétrica, permitindo a diferenciação e identificação por eletroforese. Tá? A hemoglobina, como é a proteína carregada negativamente, ela vai migrar do polo negativo para o polo positivo. Tá? Geralmente, a gente corre isso num tampão de tris-LTA borato. Tá? E a gente utiliza como reagente hemolizante para destruir as hemácias e liberar a hemoglobina, a saponina, tá? Que é um sabão. E usamos amostras controles. Geralmente o indivíduo traz fosforme, traz hemoglobina C. E nós temos aqui a cuba de eletroforese, colocamos o tampão de eletroforese aqui, com pH 8 a 9, e a fita de acetato de celulose. Utilizamos ou esses aplicadores ou aplicadores manuais, tá bom? E encostamos os aplicadores aqui, cada coisinha desse é um paciente, e deixa correr na cuba durante uns 30 a 45 minutos, até eles se separarem. Quando separar, como fica, pessoal? Olha, esse indivíduo normal, ó, um bebezinho, F ao nascimento, tá bom? F e A, tem pouquinha quantidade de A. Aqui o indivíduo com traço falciforme, ele vai ter F, A e S. E o indivíduo com doença anemia falciforme, ele vai ser F e S, tem ausência de A. Tá? E após o 6º mês, o indivíduo normal, ele é A, aqui, ó, um traço falciforme, A em maior quantidade do que S, AS, vai ter o quê? S com um pouquinho de fetal. Essa fetal é variável de indivíduo para indivíduo. Tem moduladores genéticos, tá bom? Então, aqui só mostrando, ó, o indivíduo, a corrida eletroforética corada. AS, o traço, AA e um SS. Aqui, ó. O indivíduo S com a hemoglobina C, um indivíduo SC, um SS com a fetal aumentada e um AS. E aqui, vamos lá vocês agora? Olha, o primeiro é a A. O segundo é o quê, pessoal? Ó, CC. CC. O terceiro, A, C. O quarto, A, S. O quinto, S, C. O sexto, A, C. E o sétimo, A. Só que qual a diferença do primeiro para o sétimo? É que o sétimo, ele tem isso aqui aumentado.
que é justamente a hemoglobina 2. Então, qual é o diagnóstico disso, professor? É o traço da beta-talassemia, tá? Que cursa com a 2 aumentada. Aqui só temos outros exemplos de fita de eletroforese, tá? E aqui, ó, a hemoglobina, quando migra na frente da A, J interrogado. Tá bom? Aqui, ó, uma A, J, e aqui é um indivíduo, ó, que tem S em maior quantidade do que A. É uma doença falciforme, aqui ele não está transfundido, essa não é transfusão, não é vestígio transfusional. Ele tem a 2 aumentada. Isso aqui é um diagnóstico, pessoal, de um indivíduo que a gente chama de S-beta+. Ele tem associação da hemoglobina S com a talassemia beta. Talassemia beta ocorre uma diminuição da produção de cadeia beta, consequentemente uma diminuição da produção de A. Então ele tem uma doença falciforme, tá bom? Então, qual a comparação com pH ácido? Ó, quando tiver para acabar aí, me avisa, tá bom? Professor, tá findando já nosso tempo. Tem como a gente entrar no novo link? Eu disponibilizei aí no chat. Espera aí, deixa eu entrar aqui. Um momentinho. Deixa eu parar minha apresentação. Deixa eu ir aqui no chat. O novo link. Pronto, copiei. Eu vou encerrar esse, tá bom? Vai pro outro. Ok. Ok. Professor está sem som. Desculpa. Tá bom, vou colocar aqui de novo a apresentação, tá bom? Ó, pessoal. Tem algumas hemoglobinas que têm a mesma migração em pH alcalino. Olha, por exemplo, o indivíduo que é AS. Vamos lá. AS em pH alcalino. E o AD são iguais. Professor, como é que eu vou saber se é AS ou AD? A gente, quando libera aqui no Brasil, a gente libera geralmente padrão eletroforético correspondente à hemoglobina AS. Mas a gente tem que confirmar se aquilo é um AS mesmo. Ou faz um teste de falsação ou solubilidade, ou faz um pH ácido. Tá? O pH ácido é no gel de agarose e com pH entre 5 e 6. Olha a hemoglobina A e olha a S. Ela migra aqui, ó, separado. Agora olha o indivíduo que é AD. AD em pH ácido migra como A. A gente vai saber. Entenderam, pessoal? Direitinho? Olha o indivíduo que é DD. Como ele corre. E olha o indivíduo que era DD. Corre como um SS. Um SD corre como um SS. Tá bom? Pode perguntar aí. Dúvida? Se tiver, tá? E outra técnica é o diagnóstico laboratorial, pessoal, por focalização isoelétrica, que é um gel de poliacrilamida. A gente faz um gel de poliacrilamida. Eles vêm, muitos desses kits vêm pronto, tá? Submetido a um gradiente pH. Ele vai separar as hemoglobinas de acordo com o seu ponto isoelétrico. Ou seja, as hemoglobinas migram até a posição onde ocorre a identificação do seu ponto isoelétrico com o gel.
E ele detecta variantes raras, tem excelente resolução, quando comparado com a eletroforese, e identifica hemoglobinas com comigração. Ele separa ali pelo ponto. Em seguida, é passado um densitômetro por cima, e escaneia isso aí e me dá a concentração também. Ó, por exemplo, a gente corre com um padrão do lado, tá? Que é o padrão. Ó. Ele consegue separar a hemoglobina C da A2, coisa que a gente não consegue na eletroforese alcalina. Ele consegue separar a S da D, coisa que a gente não consegue na alcalina. Tá? Por exemplo, esse indivíduo aqui, ó, é um bebezinho, ó, que é F, S, C. Aqui um bebezinho, ó, que é F, aqui, ó, com hemoglobina A. Tá bom? Ou, desculpa, F com S, FS. Aqui é fetal acetilada. Tá? E aqui um bebezinho FA. Uma outra técnica, que é recomendada pelo Ministério para diagnóstico teste do pezinho, é o HPLC, juntamente com a focalização elétrica. Ele consiste na separação das hemoglobinas de acordo com o seu tempo de retenção numa coluna cromatográfica que fica aqui dentro. É um processo automatizado, ele tem uma alta eficiência e precisão na quantificação das hemoglobinas variantes. Tá? Por exemplo, aqui, ó, ele consegue separar um indivíduo, ó, que é AS, traço falciforme. Ele consegue separar aqui um indivíduo, ó, que é SS, ó, ele só tem fetal, A2 e S, ele tem ausência de A. Ele consegue separar um indivíduo, ó, que é AD. Pessoal, como é que eu vou saber que aqui é um AD e não um SS? E além dele liberar, dizendo que é D, se eu olhar o tempo de retenção, a hemoglobina S tem um tempo de retenção de 4,45, mais ou menos. Olha a D, 4,14, ela lida antes. E a C lida depois, ó, 5,16, o tempo de retenção dela. Então, ele identifica e quantifica. Então a HPLC é tudo. Nem sempre. Tá bom? Por exemplo, aquela hemoglobina Caruaru que eu mostrei para vocês, o HPLC não conseguiu identificar. A focalização conseguiu. Mas ele leu com o mesmo ponto isolétrico da hemoglobina fetal. A gente foi unindo os diagnósticos para chegar ali e depois em diagnóstico molecular. Tá? Olha aqui de indivíduos com um kit de recém-nascidos. Ó. Fetal e A, um bebezinho FA. E aqui um bebezinho, ó, FAS, traço falciforme. Outro teste, pessoal, que a gente pode utilizar, o professor só tem uma eletroforese alcalina que deu um padrão de AS. Aí eu faço um teste de falsização e identificar. Como é que é feito esse teste de falsização? É a indução da falsização das hemácias in vitro, através da utilização de drogas redutoras. Entre elas, a gente utiliza o metapsulfito de sódio, a 1 ou 2%. Como é que eu faço isso? Eu pego um tubinho de hemólise, um tubo de vidro, coloco 1 ml de soro fisiológico e 10 a 20 miligramas de metapsulfito de sódio. Qual a função desse metapsulfito? É retirar o oxigênio do meio. Se tiver a presença da S, ela vai o quê? Falsizar. Vai ficar assim, ó. Desse formato aqui, ó, gente. Falsizadozinho. Tá bom? Qual o inconveniente desse teste quando o clínico solicita? Teste de falsização. É que eu só posso soltar o resultado como negativo após 24 horas. Tem que esperar até 24 horas para ver se ele vai, para saber se ele vai falsizar ou não. Ok? É o inconveniente do teste. Quanto maior a concentração de hemoglobina S, mais rápido ele falsiza. Ok? Olha aí, ó, como fica bem bonito. Ó, o indivíduo SS. Aqui foi nosso mesmo. Ó. Olha como ficou bem unido. É o indivíduo que é A. Tá vendo? Ela não falsiza. Ok? Entenderam direitinho, pessoal? Tendo uma única, já é considerado teste positivo. Professor, e esse outro teste de solubilidade? Olha, esse teste de solubilidade, ele também é baseado na insolubilidade da hemoglobina S quando no seu estado reduzido. A hemoglobina S é insolúvel em tampões fosfato concentrados, tá bom? E a gente adiciona um agente redutor, que aqui não é mais o metapsulfito, e sim o ditionito de sódio, tá bom? A gente junta, quando faz em papel de filtro, a gente pinga no papel de filtro o tampão fosfato com agente redutor e o sangue. Se ele formar um botão, aqui, ó, formar um botão, tem presença da S. Se ele não formar o botão, o sangue foi absorvido, ele não tem presença da S. Por exemplo, se um clínico solicita aqui no meu laboratório teste de falsização, eu não faço falsização, eu faço solubilidade. O resultado sai em 5 minutos. Entendeu? Aí por que muita gente não faz, professor? Desconhecimento da técnica. E se eu não tivesse papel de filtro para pingar, professor?
Eu posso fazer em tubo, de hemólise. Eu gasto um pouquinho mais de tampão. Só que eu não faço com sangue total, eu faço com a papa da hemácia. Aí coloca em contato, chacoalha e centrifuga a 3.000 RPM durante 5 minutos. Se ele formar um halo preto, tem presença da S. Aqui, ó. Se ele não formar um halo preto, não tem presença da S. Solubilidade positiva ou negativa. Entenderam direitinho, pessoal? Então, doutor, esse seria o mais utilizado? Olha, não é o mais utilizado, é como eu te falei. A maior parte dos lugares utiliza esse teste aqui, de falsização. Só que o inconveniente dele é o tempo. Em alguns lugares que fazem Entendi. a solubilidade, os resultados saem em 5 minutos. Entendeu? Olha, eu estava conversando hoje com um amigo na disciplina de metodologia científica na pós de genética, aqui com meus alunos. E um outro professor. Eu fui para um congresso em 2012, o ASH, Congresso Americano de Hematologia. E estava numa sessão plenária para apresentação oral, um trabalho um novo método para diagnosticar hemoglobina S, cada falciforme. E era um trabalho indiano. Quando o cara começou a apresentar lá, tudo apresentou no final. Sabe o que era o teste? Isso aqui. Aí meu orientador estava presente, eu estou a 10ª, e na hora ele pediu a palavra, depois que acabou a apresentação, eu disse, olha, eu acho que está um pouco enganado. Esse teste aí, o teste de solubilidade, a gente já utilizei ele lá, pelo menos em Pernambuco, desde 1979. Entendeu? E ele tem inclusive, publicações. Olha direitinho. Acabou com o trabalho do cara, né? Mas tem que ter cuidado direitinho. Não é todo mundo que faz isso aqui, solubilidade. Tá? Uma outra forma... Professor, Opa, pode só falar. fiquei com uma dúvida na imagem anterior. O tubo que está com o AS, ele está com uma faixa preta um pouco mais grossa do que o SS. É comum isso? Não é comum. Não é porque o indivíduo AS, ele não tem anemia. E quando a gente pega só a papa da hemácia, entendeu? Ele vem em uma grande quantidade ali. Os outros 50% foi lisado. Enquanto o SS, grande parte das hemácias dele já sofreram hemólise. Tá bom? Entendi. Isso. É ter a presença. Ele não é quantitativo, tá bom? Ele é quali só. Tanto esse quanto esse. Ele não me dá genótipo. Eu não tenho como saber se isso aqui positivou é um SC, um SS ou um S-beta. Ou um AS. Tá bom? E em alguns casos é necessário a gente fazer a biologia molecular utilizando enzimas de restrição. Aqui a gente utiliza a enzima DDE1, tá? Para quem não tem menos poder aquisitivo. A gente amplifica o gene da hemoglobina S ali, dá 382 pares de base. Uma região que pega o gene da hemoglobina S. A mutação, né? Desculpa. Aí digere com a enzima DDE1. Indivíduos que têm a mutação da hemoglobina S, ele vai formar, quem é SS, ele vai formar uma banda de 288, tá? E 88 e 87. Aqui, que vê as duas juntas. Quem tem a presença da hemoglobina A vai formar 288, 201 e 88 e 87, que fica junto aqui. E quem tem só a hemoglobina A, professor, vai formar só a banda de 201 e 88. Então, esse aqui é o homozigoto, SS. Esse aqui ele tem um padrão AS. Ele só tem uma mutação no gene da hemoglobina S. Tá? Tem que investigar qual é a outra mutação que ele tem. Pode ser um AD, um S associado com a beta-talassemia. Tá? Ou você pode fazer um sequenciamento direto. Onde aqui nós temos o indivíduo, ó, heterozigoto para hemoglobina S aqui, ó. Posição 6 do gene da cadeia beta. Tá? E a dupla heterozigose, professor? O SC. O SC ele tem uma anemia hemolítica discreta a moderada, 9 a 13 gramas por decilitro. Já peguei indivíduo com 14 gramas por decilitro. Tá? Então ele não tem anemia, professor? Tem não. Mas ele é doença falciforme. Então é bom ele ter hemoglobina muito alta. Também não é bom não. Vou apresentar 2 casos clínicos para vocês aqui. Pessoal, posso passar um pouquinho no tempo? Por mim, sim, professor. Sim, professor. As alterações morfológicas podem ter hemácias em alvo, cristais de hemoglobina C. Que cristais são esses, professor? Olha, aqui, ó. Isso aqui é um cristal, ó. Aí pode aparecer um ou outro drepanócito, ó.
perdido no SC. São pouquíssimos, tá? Menor suscetibilidade à crise vasoclusiva, eles têm menos crise dolorosa, elas são mais raras, né? Só que ele tem a maior viscosidade do sangue. Então, eles vão ter maior tendência a ter osteonecrose e retinopatia, além da esplenomegalia. E tem uns indivíduos que têm associação com depende do tipo de mutação de beta. Se ele é uma beta 0, ele é muito parecido com o SS, ou se ele é um beta mais, que tem indivíduos que são, inclusive, têm hemoglobina de 14. Eles são oligossintomáticos. São diagnosticados durante um exame que vão fazer, aí ele cursa com a microcitose e hipocromia, aí o médico pede uma eletroforese e diagnostica que ele é um doente falciforme. Tá? Agora, tem uns S-beta mais grave que cursam hemoglobina bem menor do que 10, em torno de 8 e pouco, tá? E são bem graves também, tá bom? Tratamento desses pacientes, como é que é feito? É profilático, para evitar fatores que podem ocasionar crise de falsificação, como a desidratação, infecções, grandes altitudes, exercício intenso, frio e anestesia geral, boas condições de nutrição e higiene, suplementação com ácido fólico, que por eles destruírem muita massa, tem que suplementar com ácido fólico, para não terminarem desenvolvendo uma anemia megaloblástica ou uma aplasia medular. Imunização para prevenir infecções, vacinas contra pneumococos, hemófilos, meningococos, hepatite B, penicilina profilática para os menores de 5 anos e para os esplenectomizados, crises vasoclusivas, repouso, aquecimento de braço e perna, hidratação e antibióticos se houver infecção, e no caso da analgesia, crise aplástica e sequestro esplênico, tem que transfundir. Uso de medicamentos que promovam o aumento da hemoglobina fetal, como a hidroxurea, tá? E cura somente o transplante medula óssea. E hoje também tem a terapia gênica, que eu vou falar rapidinho aqui. Cuidados durante a gravidez, também na utilização de anestesia em cirurgias, tá? Então, o tratamento profilático, pessoal, é o manejo da dor, com analgésicos, opioides e não opioides. Profilático, evitar exercícios que podem ocasionar crise de falsificação, tá? Suplementar com ácido fólico, imunizar e a penicilina profilática. Indicações no caso de tratamento para transfusão. Quais são as indicações? Acidentes vasculares encefálico, tá? Doppler transcraniano alterado, tem que transfundir, e falência de órgãos. Efeitos, ele corrige a anemia, ele reduz o percentual de hemoglobina S, aumenta a capacidade de transporte de oxigênio. No entanto, tem as complicações da transfusão, né? Que é a sobrecarga de ferro, vão ter que fazer uso de quelantes para retirar esse ferro, tá bom? Aloimunizar, você tem um risco de aloimunizar e transmissão de doenças, tá? Hidroxurea. A hidroxurea, pessoal, ela é um quimioterápico, em que foi aprovada em 98 para o tratamento da anemia falciforme, tá? Ele é um inibidor da fase S do ciclo celular. Ele tem a capacidade de aumentar a produção de hemoglobina fetal em células progenitoras eritroides, ok? Então, a IDREA, o mecanismo de indução da fetal é pouco esclarecido, tá? Os efeitos adversos de toxicidade, cerca de 25% dos pacientes e dos indivíduos precisam suspender o tratamento, porque tem toxicidade. Então, ele induz a síntese de hemoglobina fetal, resultando na diminuição da falsificação e melhora da sobrevida dos eritrócitos, reduz a contagem de leucócitos, reticulócitos e plaquetas, diminui a interação de hemácias com endotélio, reduz a desidratação dos eritrócitos, no caso do VCM, e ele libera o produto de degradação da hidroxurea é o oxonito, que é um potente o quê? Vasodilatador. Então é tudo de bom hidroxurea, pessoal. Papel da P-selectina. Professor, por que está falando da P-selectina? Olha, a P-selectina, ela tem sido envolvida bastante na vasoclusão, tá? Causando inflamação aguda e crônica ativa, tá? Em células endoteliais e plaquetas, levando à expressão da P-selectina na superfície celular. Além disso, ela está expressa também em leucócitos e proteínas, tá? E nas hemácias falsizadas, essas P-selectinas vão se ligar, causando a falsização. E diante disso, o mercado lançou uma droga chamada crizanlizumab. Crizanlizumab é um anticorpo monoclonal que se liga a P-selectina com alta afinidade e especificidade, bloqueando sua capacidade de se ligar aos receptores. Sua administração é intravenosa, resultando em 100% de biodisponibilidade. É distribuída por endocitose, mediada por receptores, e interação com receptores FC. Então, o crizanlizumab, ele é um inibidor da P-selectina.
Então, ele vai agir, a P-selectina está onde? Presente em leucócitos, em massas falsizadas e em plaquetas. Então, o uso do crizanlizumab vai inibir a ligação ao endotélio de leucócitos, de hemácias falsizadas e de plaquetas. Tem sido utilizado num trial aqui em Pernambuco, tá? E também em outros lugares, em São Paulo, Rio de Janeiro, na Bahia, vem sendo utilizado também o crizanlizumab. Agora, o custo é alto, tá, pessoal? É alto. E, recentemente, foi lançado também esse medicamento chamado Voxelotor, tá? É um novo medicamento em que ele age inibindo a polimerização da hemoglobina S, pessoal. Vai ser feito um trial agora aqui em Pernambuco, e os pacientes selecionados para esse trial foi os pacientes que têm úlceras de perna, úlceras de membros inferiores. Tá bom? E cura desse paciente é o transplante, né? É um tratamento curativo da doença, mais eficaz em crianças, só é considerado em pacientes com complicações graves, né? Doença cerebrovascular, né? Priapismo de repetição, síndrome torácica aguda de repetição, dificuldades em encontrar doadores compatíveis, né? E o risco a longo prazo associado, né? Como doença do enxerto de hospedeiros, infecções e infertilidade. Recentemente tem sido aplicado, nos Estados Unidos, foi publicado esse ano, o vetor lentiviral, que é o CRISPR, né? A opção terapêutica ideal para o tratamento de doenças sem cura, como anemia falciforme, pela modificação de células-tronco hematopoéticas reinfundidas no paciente, e ele causa suprimento vitalício de células saudáveis. Então, como é que é feito? Ele tem que ter vetores virais, né? E o sistema CRISPR-Cas9, né? Como é que é feito? Você vai ter o paciente, né? Com a doença falciforme, é coletado as células-tronco, né? Dos pacientes são colhidas, são transduzidas com um vetor viral, no caso, vetor lentiviral, tá? São colocadas em contato com esse vetor, e essas células-tronco vão ser modificadas. E depois é feita uma terapia mielablativa e é feita a infusão de células modificadas no paciente. Como assim? Vetores virais que inibem a polimerização. Eles possuem modificações no gene da globina beta que vão impedir a polimerização da hemoglobina S. Então, a vantagem na interação com a alfa-globina. E tem vetores virais com o gene da gama-globina, que vão aumentar o quê? Os níveis de hemoglobina fetal, mesmo após o nascimento. Então, esse sistema, aqui, ó, ele tá botando aqui no paciente. Células-tronco do paciente são colhidas, transduzidas com reagentes de adição genômica, tá? Células-tronco são modificadas, é feita uma terapia mielablativa e depois é infundida as células modificadas no paciente. Foi feito agora nos Estados Unidos, viu, pessoal? E como é a terapia com o gene da globina modificada, ó. Então, a correção da mutação da beta-globina, no caso do gene da hemoglobina S, vai ter uma endonuclease, a Cas9, ela vai clivar o DNA do gene de interesse, guiado por uma molécula de RNA. E essa fita de DNA que contém a sequência correta, tá? É inserida. Vai ser a correção da chamada mutação. E é colocado de volta no paciente. E também pode ter a indução da hemoglobina fetal. Como assim? Existe esse gene, pessoal, chamado BCL11A, que é um repressor da produção de hemoglobina fetal. Então, vai ser clivado esse gene, vai ser silenciado, no caso, esse gene BCL11A, fazendo com que voltem à produção da hemoglobina fetal. Ok? Então, outras alternativas. A hidroxurel, os efeitos adversos não responsivos para alguns pacientes. Transplante. Ele tem um alto custo, tem dificuldades de obtenção de doadores compatíveis e a toxicidade. Terapia gênica. Complexidade em aprimoramento e um alto custo. Olha a expectativa da população brasileira, pessoal, em geral aqui, ó. É de 74,6 anos. Tá bom? Enquanto a indivíduos com anemia falciforme é de 53,3 anos. Tá? A expectativa.
E tem outros fármacos, né, que têm sido utilizados. Drogas, agentes anti-inflamatórios, agentes antioxidantes, tá? A hidroxureia, bloqueadores de canais, tá? Outros agentes indutores de hemoglobina fetal, agentes que aumentam a produção de óxido nítrico, tem sido utilizado e aprovado já nos Estados Unidos, que é a L-glutamina, tá? Agentes antiplaquetários têm sido utilizados, anticoagulantes e agentes antiadesivos. Pessoal, essa aqui é a minha equipe, tá? A internet não acabou não, tá? Só aqui mostrando que foi meu orientador do mestrado e doutorado, doutor Fernando, e meu orientador, doutor Adécio Araújo, são médicos hematologistas. E aqui é uma pediatra que participa comigo há muito tempo, doutora Ana Cláudia dos Anjos, tá? Trabalha no nosso grupo também. E hoje ela é minha aluna de doutorado aqui na genética, e o professor Antônio Roberto, que trabalha junto comigo no nosso núcleo de hematologia clínica e laboratorial. Aqui eu tenho vários alunos, né? Mestrado, doutorado, tá? Antes de partir, queria só mostrar para vocês aqui esse curso online que vai ser enviado para vocês aí no WhatsApp de vocês, tá? É um curso, tem um certificado de 75 horas. Eles são com aulas ao vivo, mas também quem não puder assistir no dia fica gravado. Eles são 16 encontros, dia de segunda e quarta-feira. Vamos começar dia 3 de outubro, tá? Pega desde o básico de hematopoese até o complexo, com leucemias, linfomas, e tem mais de 100 casos clínicos filmados, tá bom? Esse curso ele custa R$ 589, que pode ser no Pix em 3 vezes ou em 12 vezes no cartão, tá? E eu vou mostrar alguns exemplozinhos de como são isso daqui, tá? Um momentinho, pessoal. Só esses casos clínicos, tá? Que eu selecionei para vocês, são relacionados com a doença falciforme. Vamos passar esses casos clínicos, tá? É do curso online de interpretação de hemograma. Ó, esse caso clínico, JRF. Então, vejam aí, pessoal. Jovem, estão visualizando, né? Sim, professor. Sim. Jovem, 19 anos, procura serviço médico por apresentar dores abdominais há uma semana. O mesmo relata que apresenta essas dores recorrentes e olhos amarelados desde a infância. Alega passado de transfusões e uso de sulfato ferroso. Ao realizar o hemograma, apresentou os seguintes resultados. Uma anemia, olha a hemoglobina 6,9, com a intensa anisocitose, variabilidade do tamanho. Leucócito estava dentro da normalidade e a plaqueta também. E olha o vídeo da lâmina dele, pessoal. Olha aí, ó. Muita hemácia policromática, cinza azulada, a gente chama de hemácias policromáticas. Corpúcio Raujoli aqui, anisocitose, que é alteração de tamanho. Poiquilocitose, alteração de forma, que tem o quê? Drepanócito e codócito, são essas hemácias em alvo. Tá bom? Então, foi visto vários drepanócitos nesse paciente aí, ó. Aí foi citado no laudo, presente drepanócito. A gente nunca pode citar no laudo dizendo que é anemia falciforme. Cabe ao clínico solicitar um outro exame e verificar qual o genótipo do paciente. Olha a policromasia, pessoal, aqui, ó. Hemácias azuladas. Então, ó, foi visto aqui, ó, eritroblasto, ó, corpus Raujoli, policromasia, muita hemácia em alvo, que é comum em falciforme, além dos drepanócitos. Olha aí, ó. Um eosinófilo aqui, ó, um linfócitozinho. Olha aí, ó. Uma megaplaqueta aqui, ó. Hemácias policromáticas, tá? O linfócito. E bastante células aí, ó, pessoal. Monócito, neutrófilo, e aqui um linfócitozinho. E aí a gente vai descrevendo, tá? Aqui, ó, um basófilo hipogranular. E aqui, ó, um linfócito. Tá? Então, qual a hipótese? Foi liberado no hemograma assim, pessoal. Anisocitose, alteração de tamanho, ó, o RDW alterado. Poiquilocitose com predomínio de codócito, aquelas hemácias em alvo, e drepanócito. Além da policromasia, pontilhado basófilo e Raujoli. Diante dos resultados obtidos no hemograma, o médico solicitou eletroforese de hemoglobina, HPLC e teste de solubilidade em tubo. Aqui tem a diferencial dele, pessoal. Tudo normal na diferencial. Então, vamos olhar o que deu. Olha a eletroforese dele aqui, pessoal. Como deu, ó? Deu SS. Um AS, um AA, um fetal com A, um bebezinho, um SC,
um CC com fetal, um SS com fetal e um AA. E olha o teste de solubilidade dele como deu, ó, positivo. Tá bom? E diante disso, foi feito o quê? Um HPLC dele, que deu ausência de A, só deu o quê? Fetal e S, um pouquinho de A2. Atualmente, o paciente apresenta menos de 3 crises vasoclusivas por ano, apresenta úlceras maleolares ativas. Vamos para esse outro caso clínico aqui, ó. EJF. Paciente do sexo masculino, 13 anos, dá entrada no hospital após encaminhamento da pediatra, com episódio de crise de dor. A mãe relatou ao médico que esses episódios aconteciam desde a infância. O hemograma do paciente apresentou o seguinte resultado. Olha a hemoglobina, gente. 13,9, muito boa. Tinha uma discreta anisocitose. Mal que chamou a atenção foi esse CHCM aumentado, o que pode cursar a presença, das vezes, de esferócito ou hemácia irregularmente contraídas, que acontece muito em indivíduos que são SC. Tá bom? Ele tinha leucócito normal, plaqueta normal. A diferencial também toda normal. Tá? A é uma monocitose. Após uma segunda avaliação do esfregaço, foram encontrados achados que direcionariam a uma investigação laboratorial. Foram realizados os seguintes testes: eletroforese de hemoglobina, teste de solubilidade em papel de filtro e HPLC. E olha, olha o hemograma dele. Mal tem drepanócito, mas tem muito codócito, gente. Ó, muito codócito. E uma coisa que a gente vai encontrar bastante aí são os cristais de hemoglobina C. Tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é um cristal, principalmente quando ele está nesse formato que a gente chama de dobradinho aqui, ó. Aqui é um cristal, mas esse dobradinho, a gente chama em formato de bota, é comum nos indivíduos que são SC. Tá bom? Olha, muito hemácia em alvo. Raramente a gente vai ver um drepanócito aqui, mas eu vou mostrar depois nas fotos para vocês, tá bom? Ela querendo falsizar aqui, ó. Mas vai ver mais desses cristais, viu? Olha aqui, ó, outro cristal, ó. Esse não tá muito bonito, não. Ao curso inteiro, pessoal. São vários casos de leucemias, de linfoma, leucemias agudas, crônicas, casos de atipias linfocitárias, alterações, né? Pell-Roux, Shediac-Gash, Alder-Haley. Aqui, ó, querem falsizar também, ó. Aí o paciente tinha isso, era muito codócito, muito hemácia em alvo. Ó, olha aqui, ó, cristal, ó, intraeritrocitário, e aqui é o formato da negócio da botinha, que é bem comum em SC. Olha aqui, ó, cristal intraeritrocitário, estão vendo aí, pessoal? Aqui, ó. Sim. Olha aqui, ó, cristal, ó, formato de botinha. E aqui, ó, olha um drepanócitozinho, pessoal, ó. Perdidinho aqui, ó. Tá? Então, era isso que ele tinha. Vários cristais. Ó, o formato de botinha que eu disse. É dobrado, como se fosse um anzol. E ele foi feita a eletroforese desse paciente. Ele deu aqui, ó, SC. Dividido SC. Tá? Aí jogamos para fazer a solubilidade dele em papel de filtro, ó. Deu positivo. Tá? E o HPLC dele deu a presença de hemoglobina S e hemoglobina C. Tá? A trajetória clínica do paciente conta com internamentos por conta de crise vasoclusiva devido à alta viscosidade e síndrome torácica aguda. Atualmente, ele apresenta retinopatia e osteonecrose em ambas as cabeças do fêmur e no ombro, sendo submetido a sangria com o objetivo de diminuir a viscosidade do sangue, e foi um dos pacientes que entrou no ensaio clínico do crizanlizumab. Tá? É inibidor do P-selectina. Então, só lembrando, a fisiopatologia da hemoglobina C, quando muda ácido glutâmico para lisina, ele transforma em hemoglobina C. Quando tem a formação de hemoglobina C, ele tem a capacidade de perder potássio e água. Faz com que aumente a concentração de hemoglobina corpuscular média, levando à cristalização. Essa cristalização diminui a deformabilidade celular e causa uma hemólise discreta. Quando junta com a hemoglobina S, que a gente já viu a fisiopatologia, ele tem uma clínica moderada em relação a um SS. Pessoal, só para mostrar aqui para vocês, são algumas, rapidinho, de nossas publicações, ó. Se vocês puderem ter acesso, se a aula pudesse demorar bem mais, ó, tem vários artigos publicados de moduladores genéticos da doença falciforme, é o que o nosso grupo trabalha muito aqui em Recife.
Tá? A gente tem uma colaboração grande com a Universidade Estadual de Campinas, tá? Que é a Unicamp, que é onde eu sou proveniente, e um dos moduladores são esses haplótipos. Eles modulam os níveis de hemoglobina fetal e estão relacionados com a origem da mutação da anemia falciforme, que tem tem 5 principais origens. Em Senegal, na região do Benin, Golfo do Benin, na região de Camarões e na República Centro-Africana, que é chamada de CAR ou Bantu, além da região Saudi Árabe. Esse haplótipo tem sido associado com a clínica e com os níveis de hemoglobina fetal dos pacientes. Por exemplo, indivíduos que têm o haplótipo CAR ou Bantu possuem com níveis de hemoglobina fetal menores que 5%. Então, tem um pior prognóstico. E é o que predomina aqui em Pernambuco. Benin, entre 5% e 15%. O Benin, ele tem a predominância na Bahia e em Fortaleza. Senegal e Árabe Indiano, eles possuem níveis de hemoglobina fetal maior que 15%. No Brasil, nós temos poucos casos. Tem um percentual um pouco maior no estado do, acho que é Maranhão. Tá bom? A gente vai olhar. Então, esse foi um trabalho que nós publicamos dos haplótipos, tá? Aqui no estado de Pernambuco, da triagem natal. E olha Pernambuco, tem um haplótipo de pior prognóstico com 81%, que é o CAR ou Bantu. Tá? Nós nem encontramos Senegal nem Árabe Indiano, que são os melhores. E eu falei, desculpa, eu errei, viu, pessoal? Maranhão não, é Belém, no Pará. Tem um percentual de 10,9% e na região amazônica de 30%. Por que tem esses percentuais de Senegal, do haplótipo de Senegal, de bom prognóstico lá, que com altos níveis de fetal? Porque os negros que foram enviados para aquela região ali, da região norte, foram negros de maior porte, que vinha da região de Senegal e da Gâmbia, tá? Onde tem esse haplótipo. E aqui só um artigo que nós publicamos do meu aluno, Igor, na revista Annals of Hematology, em 2014, onde ele viu que indivíduos que tinham haplótipo CAR de pior prognóstico tinha maior tendência a ter acidente vascular cerebral, enquanto que indivíduos que tinham alfa-talassemia associado, ele protege contra o AVC. Tá? Então, ter alfa-talassemia na anemia falciforme é bom, porque ele diminui a viscosidade, tá? E melhora os níveis de hemoglobina. E esse trabalho nós publicamos em colaboração com a Universidade de Harvard, tá? Onde nós vimos que mutações nos genes BCL11A, HSMIB e no gene da beta-globina estava relacionado com os níveis de hemoglobina fetal e, consequentemente, com as crises de dor. Nós publicamos em colaboração com a Universidade de Harvard em 2008. Tá? E vários outros artigos nós foram publicados pelo nosso grupo. Das glutationa influenciando na clínica, do metileno tetraidrofolato redutase, importante também nas complicações clínicas. No gene da Nexina 2, nós publicamos no British Journal, relacionado com ocorrência de osteonecrose. Foi de um aluno meu que hoje ele está na Holanda, que é o Diego Martins, hoje ele é pós-doc lá. Tá? Igor publicou no British Journal que polimorfismo na interleucina 6 predizia o maior risco também de desenvolvimento de AVC. Tá? Jéssica, minha aluna, que é de Natal, publicou que polimorfismo nesse gene cloto está relacionado com o maior desenvolvimento de quê? De crise vasoclusiva nos pacientes, tá? Com maior frequência também de AVC e priapismo, além do maior número de complicações quando tinha esse polimorfismo no gene cloto. Nós publicamos recentemente, que eu falei para vocês, relacionado à falciforme com a síndrome de Gilbert, tá? E da professora Betânia, que hoje é a professora daqui do departamento de farmácia, com maior risco da alfa-talassemia tem menor número de complicações clínicas, indivíduos que tinham alfa-talassemia e também menor quantidade de AVC. Recentemente, nós publicamos também na Revista Brasileira de Hematologia uma associação da hemoglobina S com a hemoglobina N Baltimore, no indivíduo quase que assintomático, tá? Com doença falciforme. E esse trabalho foi publicado também agora no final de 2021, e relacionando microRNAs em indivíduos com úlceras, onde vimos que esse microRNA, que indivíduos que tinham esse microRNA elevado, eles possuíam baixos níveis de leptina, que a leptina está relacionado também, é um hormônio da saciedade, mas está relacionado também com o fechamento de feridas. Então, quem tem esses níveis elevados desse microRNA tem baixos níveis de leptina. Então, a gente pensa em fazer um trabalho mais adiante, utilizando camundongos transgênicos, com anemia falciforme, e fazer a aplicação tópica da leptina. Tá bom?
A gente vai tentar fazer isso com outro aluno meu agora, doutorado. Pessoal, aberto para perguntas. Desculpa se eu passei da hora, tá bom? Que é muita coisa. Se for pegar uma aula de false form, eu terei muita coisa de publicação em nosso grupo. Eu passaria aqui mais de 4 horas, 5 horas com vocês. Tá aberto aí. Excelente explicação, professor. Obrigado. E aí, alguma dúvida vocês tenham? Podem perguntar, tá bom? É porque muito paciente vai tendo complicações ao longo do tempo, que são cumulativas. Insuficiência renal, hipertensão pulmonar, complicações cardiopulmonares, AVC. Isso vai diminuindo a expectativa de vida desses pacientes. Sim, imaginei, porque o senhor mostrou ali várias complicações graves, né? São várias complicações muito graves. Entendi. Entendeu? Mas foi excelente, professor. Brilhante a aula. Ajudou a gente demais a entender um pouco mais o tema. Gostei demais, muito bom. Obrigado. A gente pode depois marcar um outro dia para a gente ver alguma coisa de talassemia, ou então convidar o professor Antônio Roberto para falar sobre leucemia mieloide aguda para vocês, tá bom? Muito obrigada, viu, professor? Muito obrigada mesmo. Tá Foi bom. muito esclarecedora a aula, show. Tá, muito Deu obrigado. Show. Roseline, né? Roseline. Roseline. Se puder divulgar aquele negócio do curso de interpretação do hemograma online pro pessoal, tá? Agradeço. A gente vai divulgar sim, deixar. professor. Usamos a nossa liga também para divulgar. Só lembrando daí para mandar presença aqui nesse chat também. Como é uma atividade da liga, né? A gente precisa registrar a presença. E agradecemos muito a presença, a disponibilidade do doutor. Muito obrigada. Tá bom, a gente tem uma liga também aqui, viu, na Federal. Liga de Hematologia, tá? Que legal! Que bom! Depois, se vocês puderem mandar para o meu e-mail, tá? A declaração, tá? Da aula, eu agradeço, tá? Ok? Tá ok, professor. Muito obrigada. obrigado. Espero que até a próxima. Até a próxima, mais. tá bom? Tchau, Tchau, professora. Obrigada. Até mais. Nada, tchau, pessoal.